Bom dia aos alunos da disciplina Auditoria e Consultoria em RH. Vamos iniciar a aula dessa manhã, dia 6 de novembro, dando início à unidade número 3, que fala sobre métodos e técnicas para diagnóstico em consultoria. Tínhamos comentado a respeito de iniciarmos o segundo bimestre falando um pouco mais sobre consultoria, né? Então, nós temos aí na seção 3.1 alguns elementos que mostram como se realizar o diagnóstico, né? Iniciando com o conceito e importância que devem ser tomados quando se faz um diagnóstico organizacional, né? A habilidade que o consultor deve ter para poder levantar todos os elementos, né, para se avaliar, analisar, para se chegar nesse diagnóstico. Na seção 3.2, métodos e técnicas para ser utilizado nesse diagnóstico organizacional. Na seção 3.3, as fases e estruturas de um plano de consultoria para os diferentes subsistemas. E finalizando a unidade 3, análise dos resultados e elaboração de propostas, né, que o consultor, né, realiza, elabora a estrutura, né, propostas de melhoria, né, nos processos que são analisados e avaliados. Então, dando início à unidade 3, seção 3.1, vamos destacar, então, que na unidade 3.1, o conceito de diagnóstico é levantamento propriamente dito das informações relacionadas às demandas que a empresa precisa sanar, resolver, né? Então, nós vimos que o conceito de diagnóstico é um levantamento prévio das informações, os levantamentos nas mais diversas fontes, sejam elas documentais, sejam elas de modo a conversar com as pessoas envolvidas com o processo. Mas, de qualquer forma, quanto maior o número de informações que o consultor obtiver nesse levantamento, maior vai ser a possibilidade dele entender o que está acontecendo, desde o início até o fim de cada processo. Então, na seção 3.2, né, no contexto organizacional, né, então ele requer dos gestores uma série de estratégias, né, a fim de sempre procurar inovar os seus processos de trabalho, né? Então, cada vez mais a consultoria, né, ela se torna necessária nas empresas, justamente para revisar constantemente, né, de que forma que está sendo realizada os processos, né, cada função envolvida nessa realização e propor, né, justamente os métodos e técnicas para justamente aplicar no processo de diagnóstico. Então, o processo diagnóstico ele leva em consideração, primeiro, né, a identificação do problema. Então, normalmente, o gestor responsável ele apresenta, né, o problema de acordo com a sua visão, com a sua leitura, com o seu entendimento, né, e ele procura dar o maior número de informações possíveis para o consultor, e o consultor precisa, né, fazer as anotações necessárias, o recolhimento desses documentos, né, para poder tomar conhecimento pelo menos da visão geral desse gestor, para comparar, né, posteriormente com a documentação ou com as entrevistas que ele fizer no decorrer do seu trabalho. Segundo ponto é a decisão, né? Então, o consultor vai decidir realizar uma coleta de dados, considerando que ela vai envolver pessoas, né, e que deve gerar dados e mais dados, né, em conjunto com com os dados que o gestor levantou, né, apresentou para esse consultor,
a fim de que haja aí uma coleta bem seletiva de todas as informações necessárias para se realizar esse diagnóstico, né? Então, número 3, a seleção das dimensões, né? Então, definir o número de questões que serão trabalhadas de acordo com o domínio técnico do consultor. Então, a cada demanda, né, existe aí, dependendo desse conhecimento, dessa habilidade do consultor, né, um quadro mental que ele vai construindo, né, de acordo com as suas experiências, de acordo com aquilo que ele já vivenciou, né, e vai enumerando, né, vai desenhando etapas que seriam aquelas etapas que mais seriam importantes para aquele processo conquistar, atingir o resultado que se espera. E lembrem que eu falei para vocês, né, de que nenhuma ação, né, ela pode se descolar daquilo que é mais importante, que é o conjunto ordenado de regras legais, né? Então, a legislação, seja ela social, trabalhista, né, ou tributária, ela precisa ser levada em consideração sempre, né, nos momentos em que o consultor for, né, criar essas etapas e fazer, de fato, né, o início desse diagnóstico. Número 4, as pessoas envolvidas, né? Então, a partir do momento em que o consultor realizou essa estrutura mental, fez as suas anotações, levou em consideração as suas experiências e práticas vivenciadas, esse consultor vai identificar quais seriam as pessoas que seriam incluídas no processo de levantamento e diagnóstico daquilo que se pretende, né, analisar e avaliar, né, e buscar as melhorias necessárias. Né, feito isso, né, de acordo com o consentimento do gestor, né, essas pessoas elas vão ser identificadas e o consultor ele vai tomar decisão se ele vai fazer entrevistas, né, com as pessoas, e por isso o consentimento do gestor, porque isso demanda uma atenção, né, ao consultor, né, então as pessoas precisam estar disponíveis para receber e dar informações para esse consultor, então o gestor ele é o vai autorizar ou não, né, no determinado momento, para que o consultor ele obtenha essas informações que são importantes. Ou pode ser, né, por questionário, né, onde o consultor ele vai elaborar perguntas, né, direcionadas a essas pessoas para poder realmente obter as informações necessárias para esse diagnóstico. Ou uma análise dos documentos, né, que pode ser um trabalho paralelo com essas entrevistas, com esses questionários. Então, num segundo momento, o consultor ele vai ter acesso a esses documentos e vai também fazer as comparações necessárias com aquilo que as pessoas vierem a dar de informação, seja pela entrevista pessoal ou pelos questionários, né? Então, a análise dos documentos é uma parte que eu digo que é secundária, né? Então, a informação vai ser comparada com os documentos que são de fato né, e que comprovam que aquilo pode ser um desvio de função ou uma prática que não está sendo bem conduzida, né? Outro ponto importante, né, são as observações que o gestor possa fazer, né? E observando o comportamento das pessoas em relação às respostas que esse consultor vier, né, receber, né, e depois, né, obviamente, analisar também com esses documentos. E a própria experiência que o consultor leva, né, junto consigo, né, pela experiência vivida, pelo conhecimento que ele possua na prática dessa consultoria. Então, essa experiência ela é importante, né, para poder detectar
possíveis, né, problemas, né, no processo ou até no comportamento das pessoas que exercem a função, né, daquilo que se procura evidenciar como necessidade de melhoria. Então, a escolha do método de coleta de dados, eu posso ter, né, esses 5 elementos, né, em conjunto, né, mas levando em consideração de que os documentos, eles são comprobatórios, né? Então, a prática, quando ela é registrada, ela precisa ser levada muito em consideração, principalmente quanto ao aspecto jurídico, né? Então, se eu tenho lá uma prática na área de recursos humanos que não está atingindo resultados, ou que esteja causando qualquer tipo de prejuízo para a empresa, seja em prazos, seja em notificações ou riscos que essa empresa possa vir a correr, né? A legislação ela precisa ser levada sempre em consideração, porque essa é a base dos riscos, né, que as empresas elas correm quando não se cumpre as exigências trazidas por esse texto legal. Número 6, a coleta propriamente de dados, a seleção e a análise dos dados, tem muitas informações que podem ser descartadas, muitos documentos que não agregam valor muitas vezes àquilo que se pretende atingir em termos de resultados, e aí o consultor faz aí um resumo, né, de todos esses dados, né, para poder fazer a elaboração, né, do seu relatório, né, de análise e avaliação do que foi apresentado de problema e daquilo que foi constatado, né, evidenciado, né, seja pelas informações do gestor, pelas entrevistas que foram realizadas, né, para se chegar de fato a um relatório consistente, um relatório coerente, que mostre, apresente, né, o quadro geral do processo, o que foi constatado, né, e o que de fato pode ter acontecido, né, e se realmente a empresa está correndo algum risco. E é nesse momento que o consultor ele provoca uma reunião com os maiores interessados, principalmente o gestor, responsável pelo processo, né, e aí se debate, né, o fato ocorrido, as condições para que esses fatos tenham acontecido, né, os riscos que a empresa pode correr, as pessoas que foram envolvidas nesse processo, nessa prática, né, e procurar recomendar, né, tudo o que possa ser utilizado vamos dizer assim, de melhorias, né, no processo, né, tentando sempre levar o processo a atender às exigências, principalmente legais, né, e como consequência, né, atender às necessidades da própria companhia. Na unidade 3.3, né, fala de fases e estruturas de um plano de consultoria para os diferentes subsistemas. Então, para aqueles que querem, né, de fato, seguir essa condição de ser um futuro consultor, né, então, o primeiro passo, né, na fase de uma consultoria é o levantamento, onde o consultor, né, ele está chegando e vai tomar conhecimento das atividades e áreas envolvidas, né, porque não se pode querer, né, propor melhorias se não tiver um conhecimento aprofundado daquilo que se está realizando na empresa, né, e as dúvidas que existem, né, por parte do gestor ou até por aqueles que estão realizando a função, né,
na função da prática propriamente dita, né? Seja em cargos de salário, seja em recrutamento, seja em seleção, né? Ou os demais subsistemas, né, que nós apresentamos aí desde o início para vocês, né, da área de recursos humanos, né? E esse conhecimento ele precisa ser quantitativo na perspectiva de análise dos documentos, né? Quais os documentos que são gerados a partir de cada prática, cada função, de cada subsistema. Então, esse levantamento ele precisa ser quantitativo, né? E qualitativo na perspectiva das informações que são apresentadas para o consultor pelas pessoas que estão realizando a função, que estão realizando aquela rotina, né? Então, é um trabalho de comparação, não tem como fugir disso. Muitas vezes as empresas, bom, na realidade não são muitas vezes, né? Como nós temos aí uma infinidade de sindicatos, né? Uma variedade de procedimentos distintos uns dos outros em função dessas categorias profissionais, mas a legislação é uma só, né? Então, esse conjunto de procedimentos, né, sejam eles legais, sejam eles procedimentais, né, por conta dos acordos e convenção coletiva, né, então, esse conjunto de informações, eles são o principal elemento ou a principal fonte de consulta, né, do consultor, né, quando ele chega no ambiente de trabalho. Então, saber quais são as características daquele ramo de atividade, saber qual ou quais sindicatos que essa empresa atende, né? Ler o que está escrito no acordo ou convenção coletiva para se ter esse conhecimento das rotinas daquela área, daquele ramo de atividade, né? Quanto à legislação, o consultor ele tem ou pelo menos deve ter o conhecimento profundo da legislação para que ele consiga fazer essa relação entre o sindicato, né, sobretudo pelas informações obtidas pelos acordos e convenções, né, e poder ter esse conjunto de informações nas mãos para poder trabalhar, né, dar início ao levantamento e poder juntar essas informações em conjunto com aquelas pessoas que exercem e praticam, né, aquela rotina em particular. Número 2 é o diagnóstico e desenvolvimento, né? Então, o autor ele volta com a questão do diagnóstico, né? Então, esse diagnóstico, como nós falamos anteriormente, né? Ele é assim uma visão abrangente, porém não tão profunda, né, sobre a situação em que se encontra a empresa, né? Mas é a partir desse levantamento quantitativo e qualitativo que o consultor vai realizar esse diagnóstico e desenvolver seus trabalhos. Então, vai usar as metodologias técnicas que eu comentei, né, seja por entrevista, seja por questionário, levantamento dos documentos, a observação direta, né, e propor aí essa estrutura de informações que vão ser comparadas, né, levando em consideração a situação em que se encontra, né, a situação apresentada, observada pelo consultor, e aquilo que o consultor, né, vai observar, né, a partir do momento que ele tiver esse conjunto de informações. Eu falei bastante sobre a legislação, né? Então, a partir de 2017, nós tivemos a introdução do e-social na área de recursos humanos, tão importante para as empresas se adaptarem às novas tecnologias. Então, muito do que se faz, né, em relação à área de recursos humanos,
né, em questão de rotinas trabalhistas, envolve, né, todas as práticas do e-social. Tá? Então, seja na contratação dos documentos, perdão, só um instante. Seja nos documentos, né? Então, todo esse conjunto de, vamos dizer assim, esse conjunto de regras que o e-social trouxe para as empresas, então o consultor ele vai, né, seguindo essas determinações e recomendações, seja da Secretaria de Previdência e Trabalho, seja da Secretaria da Fazenda, né, e vai olhar o que está sendo feito e se isso está atendendo às necessidades. Então, esse é um ponto importante a se destacar, né? Quer dizer, o que está se fazendo na área, né, que envolve o e-social e se as rotinas, né, estão atendendo essas determinações, exigências e recomendações, né, da Receita Federal. O outro ponto é o ponto administrativo estratégico, que é saber, né, se as rotinas estão atendendo, né, ao tempo que se espera que se realize essas atividades. Então, muitas das vezes não se cumpre os prazos ou, né, se deixa muito para a última hora. Muitas vezes o problema está na forma com que se conduz as rotinas da área de recursos humanos. Então, o tempo ele é importante, por quê? Porque tudo isso vai desencadear um processo lá na frente de atendimento de prazos da Receita Federal. Outro ponto importante é saber se as rotinas estão atendendo às expectativas da gestão da empresa. Então, nós comentamos a respeito de custo, nós falamos a respeito de indicadores de desempenho. Então, tudo isso faz parte dessa análise administrativa e estratégica, né, para saber se os processos e rotinas estão atendendo às necessidades da gestão, né? Se os colaboradores estão satisfeitos com as atividades da área de recursos humanos, saber se desde o recrutamento, seleção, né, se a área de recursos humanos está dando o apoio necessário às decisões do gestor, enfim, poder ter isso de forma bem estruturada, né, para que esse diagnóstico, né, ele consiga trazer elementos para que esse consultor consiga, né, elaborar o seu desenvolvimento de trabalho. A fase número 3 é de implementação, né? Então, o consultor ele precisa elaborar um relatório, né, um cronograma, né? Então, esse relatório precisa ter objetivo, ele precisa ter o escopo, né, onde se quer chegar com esse trabalho de consultoria, né? Então, o levantamento de todas as informações preliminares precisam estar escritas nesse plano de estruturação, os prazos que serão necessários ser cumpridos, e o consultor, pela sua experiência, ele já tem isso em mente quando ele recebe as informações das demandas da empresa, os recursos que vão ser necessários, sejam eles materiais ou, né, recursos humanos, para a realização dessa implementação, e, como eu disse, né, o cronograma. Então, se eu determinar um prazo de X dias ou de X horas, né, então o gestor ele vai querer saber, né, quando é que começa, quando termina e quais serão os passos, né, que esse consultor vai dar, né, em cada uma dessas etapas desse cronograma. Então, pessoal, eu estou propondo a vocês, né,
uma atividade prática, né, relacionada à auditoria e consultoria, valendo 500 pontos, né, e para me entregar até a semana que vem, até na quinta-feira, né, antes da próxima aula. Então, essa atividade é bem simples, né, eu vou propor a vocês aqui observar, né, uma prática, uma rotina da área de departamento de pessoal, principalmente relacionada ao adiantamento salarial, e que eu gostaria que vocês olhassem, né, para poder fazer esse levantamento, né, buscar de forma bem simples, né, identificar os possíveis gargalos, as informações que podem ser eliminadas ou que esteja faltando alguma informação, né, e vocês proporem aí as melhorias necessárias, tá? Então, primeiro ponto, né, observar a situação encontrada, então fazer aí um simples levantamento das informações, fazer uma análise, né, daquilo que você já conhece um pouco sobre consultoria, discutir e definir estratégia para desenvolvimento de ação de melhoria, então vocês vão pensar no que pode ser melhorado nesse processo, né? Eu já tinha falado um pouquinho lá atrás, no começo do primeiro bimestre, sobre esse tipo de experiência que eu tenho e que vocês podem vir a ter, e elaborar uma proposta de melhoria no processo, né? Mas escrevendo qual é o objetivo dessa melhoria, tá? Então, observar a situação encontrada, discutir, e aí como é um trabalho individual, vocês vão analisar e avaliar, né? E definir uma estratégia para o desenvolvimento de uma possível ação de melhoria, seja para eliminar atividades ou para incluir atividades, elaborar uma proposta de melhoria nesse processo. Então, está aqui. Eu tinha passado anteriormente um parecido com esse para vocês, mas é só para a gente, né, fixar conteúdo e avaliar as possíveis propostas de melhoria, tá? É somente exemplos, com os exemplos que a gente consegue, né, ter uma visão um pouco maior sobre a prática da consultoria, né? Então, aqui eu tenho um processo, uma rotina, né, que é realizada numa determinada empresa. Então, para se realizar a rotina de adiantamento salarial, a empresa, todo dia 20, ela concede, né, os 40% do salário para os seus empregados. Então, a pessoa do departamento de pessoal, primeiro, ela verifica as férias e afastamentos, tá? Então, nessa verificação, para justamente saber quem vai ter direito, né, ou não, nesses dois casos em particular. Aí essa pessoa gera o cálculo no sistema da folha de pagamento. Depois de gerado o cálculo pelo sistema, né, ela informa o financeiro para depósitos nas contas de salário dos empregados. Ela imprime a folha de adiantamento salarial, então ela faz a impressão, né, desse adiantamento. Ela imprime os demonstrativos de pagamento dos funcionários, né? Depois ela determina que no dia 20, né, no dia do pagamento do adiantamento, ela atende todos os funcionários um a um e colhe as assinaturas, né, no demonstrativo, e depois ela arquiva esses demonstrativos que são assinados. Então, esse é um processo comum nas empresas. Aqui embaixo é o fluxograma. Então, aqui nós temos aqui o início. Aí, tá vendo o que está escrito lá em cima? Está escrito na caixinha, que é uma ação, né? Então, verificar férias, gerar o cálculo no sistema, informar ao financeiro para depósito nas contas,
imprimir a folha de adiantamento salarial, imprimir o demonstrativo, atender os funcionários e arquivar os demonstrativos assinados. E aí, fim do processo. Então, com base, eu vou voltar um slide. Então, com base nessa rotina, vocês vão observar com bastante calma essa rotina, né? Vão construir na cabeça de vocês aí essa rotina, como é que seria se vocês estivessem realizando essa rotina. Discutir e definir uma estratégia, né? Então, começar a pensar no que pode ser, né, melhorado e elaborar uma proposta por escrito, bem simples, em tópicos, né, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser incluído, né, e me entregar isso até quinta-feira, né, no meu e-mail corporativo, tá, no gilson.fidelis@anguera.com. Bom dia, Érica, tudo bem? Bom dia, professor. Tudo bem, senhor? Tudo bem, graças a Deus. Ficou com alguma dúvida com relação a essa atividade? Não, nenhuma. Não? Então, a proposta da aula de hoje é essa, de vocês terem, né, essa atividade e poderem propor para mim vamos dizer assim, propor as melhorias ou não, ou inclusão, ou eliminação de algum processo, né, para vocês colocarem isso no meu e-mail. Tudo bem? Até quinta-feira que vem. Alguma dúvida? Não, tudo bem. Então eu vou ficar online caso você queira tirar alguma dúvida, tá bom? Mas essa é a proposta da aula de hoje, vocês realizarem essa atividade, tá bom? O professor, eu tenho uma dúvida referente à prova de proficiência, Aham. Pois não. porque tinha dito que seria da sua disciplina, auditoria e consultoria, né? Só que ela Certo. está lá em legislação social e trabalhista. Como assim? O roteiro tá em legislação social e trabalhista, não tá em auditoria e consultoria. Mas quando você consegue abrir esse roteiro? Então, na primeira semana que foi enviado, sim, agora não tá vindo mais. Aí a professora tá mandando por e-mail. Nossa, porque a Heloísa me mandou os roteiros, inclusive eu estava até esperando alguém entrar, você em particular entrou, né, para poder falar sobre isso também, né? Porque ela me mandou os dois roteiros, o número um e o número dois, mas a informação é que estaria de fato na na disciplina auditoria e consultoria. Mas quando eu te fiz a pergunta se você entrou, você viu que as informações lá do roteiro eram de consultoria, de auditoria e consultoria ou era de legislação? Ah, eu acho que é de legislação mesmo, porque fala sobre algumas leis lá, não fala muito sobre auditoria e consultoria, não. Você não quer O que o consultar senhor para. recebeu dela, o que o senhor recebeu dela é referente à consultoria e auditoria? Eu tô abrindo aqui para eu ter certeza absoluta, tá? Para te falar, só um instante, por favor. Você consegue acessar o seu portal agora para dar uma olhada lá também? Eu tô no celular, não sei se eu vou conseguir, deixa eu Ah, ver. está no celular, tá. Eu vou tentar ver, peraí, tá? Uhum.
Érica, Oi. eu estou olhando aqui o roteiro e é que talvez você tenha visto a primeira pergunta de uma avaliação falando que a legislação trabalhista prevê que quem é demitido por justa causa não faz recebimento das chamadas verbas proporcionais. Então, mas se você olhar as demais perguntas, tá? Ela tem a ver com auditoria e consultoria, sim, viu? Ah, sim. É que eu Agora, fiz mesmo as primeiras 5 perguntas que foi o que chegou lá ah, no portal de legislação social trabalhista. As outras não chegaram ainda, ela mandou por e-mail. Mas ela vai então, ficar lá mesmo? vai ficar lá. Agora, eu só estou estranhando de você falar que está no seu portal, na disciplina. Você está tendo legislação trabalhista esse semestre? Sim, nós temos. Com quem? Não é EAD, não é professor, não, presencial, tudo pelo portal mesmo. É, porque eu estou estranhando é você falar que a proficiência está lá na área da disciplina de legislação. E isso, ela tá lá onde fica a prova presencial, a gente clica lá e aparece o roteiro. Na sua matéria, não achei, não. É muito estranho isso, viu? Você já chegou a comunicar com a Heloísa? Sim, colocamos no grupo, não foi só eu, não. Teve outras pessoas que colocou também, mas ela não falou nada. Ela não respondeu? Não. E ela para estar em qual unidade essa, essa avaliação, Érica? Então, no começo vocês falaram que ia estar na sua disciplina, né? Não falou a unidade. Mas qual Mas sessão? lá, mas lá tá na parte da prova presencial, não tá em sessão separada. Entendi. E agora, como tá tendo erro para abrir, ela tá enviando nos e-mails das pessoas particular. Aham. Então, eu vou conversar com ela e verificar, porque agora em novembro, né, a prova, né? Sim, é dia 16, né? Uhum. Porque eu estou olhando aqui sessão por sessão, eu não estou vendo esse roteiro aqui na minha disciplina. É, não tem, eu já procurei, professor. E outra coisa que a gente estava com dúvida, acho que foi falado que seria exatamente o que está no roteiro que vai cair na prova, né? Hum. E ela está passando para a gente as questões com gabarito, tá certo isso? Não, para vocês terem, na realidade, já viu os livros que tinha no final da página a resposta? Sim, Não, é para vocês terem mais facilidade para poder tirar as próprias dúvidas usando o próprio gabarito, entendeu? entendi, mas aí vai cair exatamente as mesmas questões ou não? Aí eu precisaria consultar a Heloísa, viu? Vocês chegaram a perguntar isso para ela? Então, não, porque eu recebi ontem, né, as questões com gabarito, aí eu fiquei com dúvida, aí eu falei, será que vai cair as mesmas questões que já tem o gabarito, né? Então, o gabarito é para vocês, vamos dizer assim, se autocorrigirem, né? Porque Porque, a primeira que eu fiz, que estava lá no portal, a gente fez normal, né? Tava lá as questões, a gente vai ler e vai saber colocar as respostas no final, quando você envia, que você vai saber se você acertou ou não. E uhum. agora que ela tá mandando no e-mail, já tá vindo já assim. Então, porque nas outras vezes, né, claro que eles passavam, quando era aula presencial, a gente mandava o roteiro e o professor tinha acesso ao gabarito só para a gente fazer aquele debate em sala, né? Então, Sim, como a gente tem muita dificuldade das pessoas que não acessam as aulas, né, por motivos diversos. Então, é uma forma de facilitar a vida de vocês,
nessa autocorreção, né? Porque se ela está mandando por e-mail, está mandando para todo mundo, certo? Sim, Inclusive para aqueles que não têm acesso às aulas, né? Como eu disse, por seus motivos. Mas é para vocês terem facilidade justamente da autocorreção, entendeu? E aí, as dúvidas que surgirem, aí tratar com o professor. entendi. Mas será que é o mesmo gabarito, é as mesmas provas, questões que o senhor É isso, seria de isso consultoria? eu não tenho certeza para te dar, viu? Seria interessante você colocar aí no grupo. O senhor quer me mandar no meu e-mail as suas, aí eu comparo qualquer coisa, eu mando lá no grupo pro pessoal também, porque tudo O o pessoal gabarito tem é os... o mesmo. Não, eu digo as questões. Não, é a mesma. O mesmo roteiro que você tem, ela me mandou. Ah, sim. Então seria essa, se fosse também auditoria e consultoria. Isso. São Ah, dois roteiros de estudo. menos mal, né? Agora interessante é vocês perguntarem se será a mesma pergunta ou não desse roteiro, entendeu? Entendi. Tá, eu vou perguntar depois para ela no grupo lá, para ver o que ela responde. Mas o pessoal também já perguntou, mas ela não falou nada. Né? Porque justamente para a gente facilitar a vida de vocês aí, né? Pois E peça também para o pessoal, se tiver as dúvidas, né, mandar um e-mail para mim, aí eu vou ajudando vocês no que for, né, necessário, viu, Érica? sim. Eu tentei enviar um e-mail para o senhor, não consegui. Não sei por que não foi, tá dando erro quando eu envio. Ó, é Gilson.fidelis. Então, eu mandei, mas aí deu, voltou com como se tivesse errado. Anhanguera.com. Será que você não pôs BR? Depois eu vou olhar lá direitinho. Né? Porque é só ponto .com. Mas manda assim que eu respondo, tá? Tá bom, então, professor, obrigada. E fala sobre a atividade, tá bom? Tá bom, Obrigado eu, Érica. Eu fico à disposição, tá? tá bom. Eu vou sair já, professora, aí eu já vejo lá com ela, tá bom? Tá bom, querido. Obrigado. Obrigada, bom dia.